Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu sou o professor Helbi Silva e vamos começar mais um vídeo do canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. No vídeo de hoje vamos estudar um pouquinho sobre a química orgânica, também chamada a química do carbono, tá? Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, não deixe de deixar o seu like, ativar aquele sininho para receber todas as notificações e antes de tudo peço o quê? Roda a vinheta! Então, como eu já falei para vocês, eu sou o professor Helbi Silva e vamos estudar um pouquinho sobre química orgânica. A química orgânica a gente já vem estudando há um tempo, tá? Temos uma playlist e desde o início a gente vem falando que é a química do carbono, porque, por definição, a química orgânica é essa área da química que estuda os compostos que contém carbono na sua estrutura. Então, quando o carbono é o elemento principal de uma estrutura química de compostos químicos, esse composto é considerado um composto orgânico. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, ver como é que a gente dá nome aos principais compostos orgânicos hidrocarbonetos, tanto de cadeia fechada quanto de cadeia aberta. Também a gente vai ver como é que se dá uma ramificação, como é que se dá a nomenclatura de uma ramificação. Vamos estudar um pouquinho as ramificações mais usuais, tá? Então, vamos com a gente e vamos estudar um pouquinho de química orgânica, tá? Química orgânica, a química do carbono, professor Helbi Silva. Para a gente recordar um pouquinho, a gente tem que lembrar que hidrocarbonetos são esses compostos orgânicos que têm apenas carbono e hidrogênio na sua constituição. Então, se eu tenho um composto que contém apenas carbono e hidrogênio na sua constituição, independente da forma ou do tipo de ligação na qual estão constituídos, esse composto é chamado hidrocarboneto, tá? Hidro vem de hidrogênio, carboneto é porque é um composto de carbono. Então, hidrocarboneto. São os compostos orgânicos mais simples, tá? Porém, existe uma diversidade gigantesca pelo fato de poderem estar ligados de diversas formas. E a sua principal fonte é o petróleo, tá? O petróleo é a principal fonte da maioria dos hidrocarbonetos, já que esses compostos, eles são resultantes dessa decomposição da matéria orgânica a altas pressões e sem a presença de oxigênio, no geral são apolares, porque como isso tem apenas carbono e hidrogênio, eu não tenho uma diferença de polo. E como eu não tenho uma diferença de polo na minha molécula, consequentemente os hidrocarbonetos eles são moléculas que não vão interagir muito bem com moléculas polares, como a água, e outras moléculas. Então os hidrocarbonetos eles são apolares, são as moléculas mais apolares que existem, E aí, dentro da constituição do petróleo, a gente tem também outros elementos químicos, mas o principal é o carbono e o hidrogênio, tá? A gente tem em menor quantidade enxofre, nitrogênio, oxigênio, tá? Mas o principal é o carbono e o hidrogênio, por isso que é a principal fonte desses hidrocarbonetos, ok? Dando continuidade, a gente tem que perceber como é que a gente vai identificar uma cadeia carbônica, ou seja, a cadeia carbônica principal de um composto orgânico. Tem que perceber as seguintes características. A cadeia carbônica principal, ela primeiro vai sempre, quando a cadeia é ramificada, perceba aqui a primeira observação, quando a cadeia é ramificada, a contagem deve considerar a maior quantidade de carbonos em sequência. Então, a cadeia carbônica principal vai ser sempre a que tem a maior sequência de carbono. Começando pelo carbono, que dará a numeração, começando pelo carbono, que dará a menor numeração para a ramificação. É aquele esquema que a gente já viu na aula anterior. Se eu tenho aqui um composto que ele tem uma ramificação, eu vou começar pela extremidade, em que eu vou ter a extremidade mais próxima da ramificação, ou seja, que dará a menor numeração para essa primeira ramificação, Se eu tenho aqui, a ramificação está nessa extremidade aqui. Por onde é que eu vou começar a contagem dos carbonos? Por essa extremidade aqui, porque está mais próxima da ramificação. Mas a gente tem que sempre lembrar, isso nunca pode sair da sua mente, que a cadeia carbônica principal, ela vai ter sempre a maior sequência de carbono. No caso de duas sequências igualmente longas, a cadeia carbônica principal é a mais ramificada, tá? Então, a cadeia carbônica que der a maior quantidade de ramificações vai ser a cadeia carbônica principal. A gente vai ver isso mais à frente.
Essa cadeia deve conter todas as insaturações, tá? Exceto as insaturações de alguma ramificação, que não seja tão importante ali para aquele grupo funcional, a gente vai estudar também mais à frente. Deve conter os grupos funcionais de cada substância, né? Digamos que a gente está trabalhando com uma molécula que tem um grupo funcional álcool, ou seja, uma hidroxila. Então, essa hidroxila tem que estar dentro da minha cadeia carbônica principal, obrigatoriamente. E os carbonos que não fazem parte da cadeia principal são as ramificações, que a gente vai estudar. Ramificações nada mais são do que esses grupos de carbono que não estão presentes, tá? Nessa cadeia carbônica principal, são chamadas de ramificações. Tranquilo? Dando continuidade, a gente vai começar agora a estudar a nomenclatura dos compostos hidrocarbonetos, tá? Primeiro a gente tem aqui uma tabelinha, que essa tabelinha ela serve para dar nomenclatura de quase todos os compostos orgânicos, se não todos. Essa tabelinha vai mostrar que a nomenclatura, ou seja, o nome de um composto orgânico, ela vai ser constituída de 3 características básicas: um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo ele vai sempre me dizer a quantidade de carbonos que você tem na minha molécula. Então, digamos aqui, ó, prefixo, número de carbonos. Digamos que a minha molécula só tem um carbono, então meu prefixo vai ser met, tá? Met. Digamos que a minha molécula ela tenha 4 carbonos, o meu prefixo vai ser but, tá? O que é um prefixo? Aquilo que está lá no comecinho da minha palavra. O infixo vai me dizer qual é o tipo de ligação que a minha molécula ela apresenta, ou seja, que minha cadeia carbônica principal ela apresenta. Se as ligações forem apenas simples, o meu infixo vai ser an. Se for uma dupla, vai ser en, tá? Se for uma tripla, vai ser in. É por isso que a gente tem aquela nomenclatura. Alcano, que é porque só tem simples. Alceno, eno, é porque tem dupla. E alcino, ino, porque tem tripla. Se eu tenho 2 ligações duplas entre carbonos, eu tenho um dien. Esse di vem de 2 ligações duplas, tá? Então, dien, ou seja, 2 duplas. E se eu tenho, consequentemente, 2 triplas, eu tenho diin, tá? Por quê? Porque eu tenho 2 ligações triplas. E aí, o sufixo vai me dizer o grupo funcional. Para o começo, a gente vai estudar os hidrocarbonetos. Então, o grupo funcional vai me dizer que o sufixo vai ser O. Mas eu tenho outros grupos funcionais, como o grupo funcional álcool, que me dá ol, o aldeído, que me dá al, e assim por diante, tá? Então, digamos que eu tenho um composto que tenha 3 carbonos. Então, ele vai ter o infixo, o prefixo prop. Ele faz apenas ligações simples, vai ter o infixo an, então já fica propan. E ele é um hidrocarboneto, tem o sufixo o. Então, a molécula é propanol, tá? E assim por diante. Vamos praticar um pouquinho? No primeiro caso, a gente vai ter apenas moléculas que fazem apenas ligações simples, ou uma dupla ou uma tripla, tá? No primeiro caso, a gente tem aqui uma estrutura de cadeia aberta. Deixa eu pegar aqui a caneta. Uma estrutura de cadeia aberta. Qual é o primeiro passo? A gente achar o prefixo. O prefixo, como é o número de carbonos, a gente conta o número de carbono dessa estrutura. Então, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, aqui ó, 4 carbonos é o but. Então, o prefixo é but, tá? But. Se o prefixo é but, o infixo vai ser o quê? O infixo vai ser o tipo de ligação. Aqui eu tenho uma dupla, nessa primeira estrutura eu não tenho nenhuma dupla, então vai ser an, butan. E como eu tenho apenas carbono e hidrogênio, o sufixo vai ser o. Então aqui no geral, eu não consigo escrever muito bem, tá? Mas deu para entender que o nome dessa molécula é butano. Então isso quer dizer que essa molécula com 4 carbonos, apenas hidrogênio, sendo um alcano, tem o nome de butano, tá? A segunda molécula, o prefixo, como é que a gente faz? Conta o número de carbono, 1, 2, 3, então é prop, tá?
Seguido pelo infixo, eu tenho uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, é o N. E como eu tenho apenas carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, propenol, tá? Então essa segunda molécula é a propenol. A terceira, eu tenho quantos carbonos, para a gente saber aqui o meu prefixo. Lembrando que cada vértice ou extremidade sem um elemento químico vai ser um carbono. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 carbonos, o meu prefixo é oct, tá? Qual tipo de ligação? Eu tenho uma ligação dupla em... Se eu só tenho carbono e hidrogênio, eu não tenho aqui oxigênio nem nitrogênio, tá? Dá pra perceber, senão estaria explícito. Octenol, tá? Então esse é o octeno, tranquilo? E por fim, a última é o alcino. Eu tenho quantos carbonos? A gente tem que lembrar que o único detalhe é que a ligação tripla ela é linear, tá? Então eu não vou fazer esses zigue-zaguezinho que a gente faz ou com a ligação simples ou com a ligação dupla. Mas perceba que entre as ligações triplas eu tenho 2 carbonos. Então, aí você pode perguntar, mas professor, por que ele segue reto e depois faz essa curvinha? Porque ele apenas fica linear quando a ligação é uma ligação tripla, tá? Quando a ligação é uma ligação simples, como é o caso dos outros carbonos, eles fazem aqueles ângulos que eu apresentei lá nas aulas anteriores, né? No caso da ligação simples de 109 graus e 28 minutos e no caso da ligação, quando tem ligação dupla, de 120 graus, tá? Então, como seria o nome? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos é hex. Eu tenho uma ligação tripla, então hexino, né? Porque eu tenho carbono e hidrogênio. Então, hexino é o nome desse composto. Tranquilo, né? Continuando, a gente tem os casos em que os compostos eles apresentam mais de uma ligação simples ou mais de uma ligação tripla, mais de uma ligação dupla, perdão, ou mais de uma ligação tripla. Nesse primeiro caso, quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 carbonos, a gente sabe que é hex, tá? Hex. E aí, como eu tenho 2 ligações duplas, eu tenho que adicionar o di, ó, dien, tá? Hex, di. Eita, deixa eu apagar isso aqui que ficou péssimo. Hex, di, en. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, então hex, di, en, tá? Hex, di, en. Nesse caso, eu tenho 2 ligações triplas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, oct, di, ino. Por que ino? Porque eu tenho hidrocarboneto, apenas carbono e hidrogênio. Octidino, tá? Esse di quer dizer que tem 2. Mais à frente a gente vai adicionar um detalhezinho, que é muito importante. É o local em que essa dupla ligação, essa tripla ligação está, certo? Como é que a gente vai saber o local que essa dupla, essa tripla ligação está? Numerando os carbonos, tá? Mais à frente a gente vai ver direitinho. E aqui, como só tem ligação simples, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. O, que, tem. An, porque só tem ligação simples. E O, porque é hidrocarboneto. Então, octano, tá? Tranquilo, né? No próximo exemplo, a gente apresenta algumas
alguns desses compostos, só que de cadeia fechada. Qual a diferença da cadeia aberta para a cadeia fechada? Porque na cadeia fechada a gente precisa adicionar na frente da palavra o nome ciclo, tá? Na cadeia aberta eu tenho octano. Então, se eu tiver uma cadeia fechada, vai ser ciclo-octano. Mas o resto continua tranquilamente, tá? Então, para esse primeiro caso, como eu tenho, uma cadeia fechada, então ciclo, aí a gente vem para o prefixo. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ciclo, X. Se eu só tenho ligação simples, se eu só tenho carbono e hidrogênio, ciclohexano, tá? Então, esse primeiro caso aqui é o ciclohexano, em uma das suas formas. O segundo caso, tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, tá? Porém, eu tenho uma ligação dupla. Então, vai ser ciclo, pro, ciclopro, como eu tenho uma ligação dupla, propeno, tá? Desculpe aí a caligrafia, porque eu tô sem um apoio aqui. Ciclopropeno, tá? Ciclopropeno, porque eu tenho ciclo com 3 carbonos, então prop, uma ligação dupla, en, e O, porque é hidrocarboneto. Nesse caso eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos é o que? Pente. Então a gente vem a ciclo, pente. Eu tenho duas duplas. O que é que acontece com essas duas duplas? Eu coloco dien. Ciclopente dieno, tá? Só que aí, na maioria dos casos, para não ficar esse ciclopente dieno, adiciona-se um A aqui. Então, fica ciclopentadieno, pentadieno, tá? Mesmo sabendo que é pente, mas para não ficar esse T junto com um D, que dá ali uma sequência NTD, a gente adiciona uma vogal A, ciclopentadieno. Por fim, esse daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, oct. Tenho aqui, 3 ligações duplas, oct, tri, en, ligação dupla, como hidrocarboneto, tá? Só que da mesma forma, daqui de cima, para não ficar essa sequência, a gente adiciona um A, octatrieno. Beleza? Tranquilo? Esses foram os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Então, continuando, a gente sabe que, para a gente saber onde é que está uma insaturação numa cadeia carbônica, onde é que está uma ramificação numa cadeia carbônica, a gente tem que saber qual a cadeia carbônica principal, tá? A primeira premissa para a cadeia carbônica principal é ser a maior sequência de carbono, tá? Então, para esse primeiro exemplo aqui, que eu já tenho uma cadeia carbônica numerada, a gente tem, se eu pegar essa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui eu teria 8 carbonos, tranquilo? Se eu pegar essa outra sequência aqui subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu também tenho 8 carbonos. Qual vai ser minha cadeia carbônica principal? Aqui tem a maior sequência de carbono, primeira premissa certa. E aqui contém todas as insaturações, tá? Então, por isso que essa sequência, ela vai me dizer a cadeia carbônica principal. Baseado nessa cadeia carbônica principal, a gente vai numerar. Como é que a gente numera? Sempre da extremidade que tenha o menor número da minha ramificação. Se eu vier para aqui, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Apenas no carbono 6 estaria a minha ramificação. Porém, se eu vier daqui de cima, eu tenho no carbono 1, eu já tenho a insaturação. No carbono 2, 3, no carbono 3 eu tenho a ramificação.
Então, começando desse lado, eu tenho a menor numeração para a minha insaturação e para a minha ramificação. Por isso que essa primeira cadeia é numerada aqui de trás para frente, tá? Do mesmo jeito essa segunda cadeia, eu vi já que a maior sequência de carbono que eu tenho é essa linha reta, tá? Mas professor, se eu subir para cá, eu também tenho 8 carbonos, então não vai interessar. Por quê? Tanto essa sequência aqui, tá? Quanto essa sequência que ele determinou, né? Aqui já vai me dar a mesma quantidade de ramificações e a mesma quantidade de carbonos, tá? Então não vai influenciar. Mas aí, como ele já separou essa sequência aqui, tá? Eu tenho a minha cadeia carbônica principal, tranquilo. Como é que eu vou numerar minha cadeia carbônica principal? Eu vejo a extremidade que é mais próxima da minha ramificação. Aqui, ó, eu tenho aqui essa extremidade do lado de cá, carbono 1, carbono 2, eu tenho uma ramificação, que é aquele grupo que não está presente na minha cadeia carbônica principal. Porém, desse lado de cá, se eu vir carbono 1, carbono 2, apenas no carbono 3 eu vou ter uma ramificação. Por isso que a gente começa a contar do lado de lá, ok? Então, vamos para esse exemplo aqui, que não está numerado. Eu tenho aqui, ó, eu tenho a primeira sequência, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tranquilo. A segunda sequência, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A terceira sequência, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, todas as sequências aqui vai me dar 5 carbonos. Então, eu vou escolher como cadeia carbônica principal essa sequência aqui, tá? Essa sequência aqui. Por quê? Porque além de ser uma sequência legal, me dá uma quantidade boa de ramificações, né? Lembra daquela premissa lá, que tem que ser a que aparece o maior número de ramificações. Então, se essa é a minha cadeia carbônica principal, de onde eu vou começar a numerar? Do lado de cá ou do lado de lá? Sim, do lado de cá, tá? Porque está mais próxima de 2 ramificações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, ó, a minha numeração vai ser essa, 1, 2, 3, 4, 5. E tudo que não está dentro da minha cadeia carbônica principal é chamada ramificação. A gente tem também essa aqui, a próxima, tá? Vou fazer a primeira sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Nessa primeira sequência eu tenho 7 carbonos. Lembrando que a insaturação tem que estar dentro da minha cadeia carbônica principal. Então, ela tem que estar dentro. A próxima sequência me dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se essa sequência me dá 8, a outra me dava 7. Então, a cadeia carbônica principal vai ser essa aqui, descendo. Pronto, se a minha cadeia carbônica principal é essa, tudo que não é minha cadeia carbônica principal é ramificação, tá? Da onde eu vou começar a numerar? Daqui de baixo ou daqui da outra extremidade? Sim, dessa extremidade, carbono 1, 2, porque no carbono 2 eu já tenho a minha insaturação, a minha dupla ligação. 3, 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7 e aqui é o 8, tá? Professor, se a minha sequência aqui, essa linear, desce a mesma quantidade, 8, qual é que eu escolher? A descendo ou a linear? Aquela que me dá a maior quantidade de ramificações, o que fica mais ramificado, tá? O que tem a maior quantidade de grupos fora da cadeia carbônica principal. Tranquilo? E por fim, a gente tem essa última estrutura aqui, tá? Ela não está muito bem desenhada porque essa ligação tripla deveria ser linear, mas para a gente considerar, a gente vai considerar essa a cadeia carbônica principal, já dá para ver de cara que é a maior sequência de carbono, e essa aqui é uma ramificação, tá? Aqui, ó, carbono 1, carbono 2, eu tenho uma ramificação e uma dupla, carbono 1, carbono 2, eu tenho uma tripla. Então a gente começa tem a ramificação e a dupla ligação. Tranquilo? Então, aprendido a numerar os carbonos,
a gente vai observar as ramificações, tá? O que são ramificações? Ramificações são essas estruturas que ficam fora da minha cadeia carbônica principal. As principais ramificações, elas aparecem aqui nesse quadro que eu estou apresentando para vocês. A primeira é a metil. Metil por quê? Met porque só tem um carbono e íon de ramificação. Essa ramificação metil é uma das mais comuns a aparecer em provas, em testes, em exames, em tudo, todas as questões que você pode observar de química orgânica que tem nomenclatura dos compostos orgânicos, tá? Então, metil você sempre tem que decorar, metil. A etil, et, porque são 2 carbonos, tá? E aí, íon, porque é ramificação. Propil, prop, porque são 3 carbonos. Íon, porque é ramificação. Só que eu tenho que ter uma sequência direta. Eu tenho um carbono aqui ligado à minha cadeia carbônica principal, ligado a outros 2 carbonos, tá? Em sequência. Já a isopropil, tá? É quando eu tenho também 3 carbonos, só que ao invés de ter o carbono da extremidade ligado à minha cadeia carbônica principal, eu tenho esse carbono do meio, tá? Então fica como se fosse um pezinho assim de galinha, tá? O meu carbono principal ligado à minha cadeia carbônica e os outros 2 carbonos ligados a ele. E entre outros, tá? A gente depois vai trabalhar melhor com essas ramificações. Só para observar aqui, a gente tem um exemplo, que eu tenho aqui, ó, essa cadeia carbônica principal, que é a maior sequência de carbono. E esse CH3, um etil, é a ramificação da minha cadeia carbônica principal, ok? Tranquilo, né? A gente tem que observar que com a prática a gente vai pegando essas classificações, tá? Praticando aqui. Como é que a gente vai dar nomenclatura para esse primeiro hidrocarboneto? Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a maior sequência de carbono. A gente sabe que a maior sequência de carbono não vai ser essa aqui para baixo, vai ser aqui para esse lado. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. A maior sequência de carbono é essa aqui que me dá a sequência com 6 carbonos. Lembrando que a dupla ligação tem que estar presente na cadeia carbônica principal, tá? Essa é a minha cadeia carbônica principal, tá? Quais são as minhas ramificações? A primeira ramificação é uma ramificação metil. Eu tenho outra ramificação aqui que também é metil, tá? E tem outra ramificação que, se você parar para observar, são 3 carbonos, só que é o carbono do meio que está ligado. Então é uma isopropil. Como é que eu vou dar um nome a isso, professor? Que loucura! Não, calma. Vamos começar por partes. Primeiro você vai fazer o quê? Numerar os carbonos. Numera da extremidade mais próxima da insaturação. Carbono 1. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e o carbono 6. Beleza? Numerados os carbonos, a segunda parte é identificar onde estão as ramificações. Eu tenho aqui, ó, no carbono 2 eu tenho uma isopropil, no carbono 3 eu tenho um metil e no carbono 4 eu tenho um metil, tá? Como isopropil, por ordem alfabética, é o primeiro, então a gente começa por ele. Então, no carbono 2, eu tenho isopropil. Isopropil. Deixa eu escrever errado aqui, deixa eu colocar novamente. Isopropil, tá? Isso no carbono 2. Coloquei a primeira ramificação. A segunda, eu tenho 2 ramificações. Eu tenho, ó, no carbono 3, vírgula, e no carbono 4, uma ramificação metil. Perceba que eu estou separando por hífen, tá? Todas as ramificações metil, tá? Coloquei as 2 ramificações hífen. Professor, tem mais alguma ramificação? Não tem nenhuma ramificação mais. Então a gente agora vai colocar a cadeia carbônica principal lá naquele esquema que a gente já viu, tá? Eu tenho 6 carbonos, então hex, tá? Hex.
Em que carbono eu tenho uma dupla ligação? No carbono 1, então X1. Se eu tenho dupla ligação em... Como eu só tenho carbono e hidrogênio, N, tá? Então, ó, 2 isopropil, então quer dizer que no carbono 2 aqui eu tenho um grupo isopropil. No carbono 3 e 4 eu tenho dois grupos metil. X, porque a cadeia carbônica principal são 6 carbonos. 1, porque a dupla ligação está no carbono 1. Eno, porque é hidrocarboneto, tá? Essa é a forma de dar o nome dos compostos orgânicos de acordo com a IUPAC. A IUPAC é uma das instituições que coordenam, né, que dão as, como é que eu posso dizer, de uma forma geral, as regras de como nomear os compostos orgânicos, de como realizar algumas práticas químicas e tudo mais, tá? Então, ó, de acordo com a IUPAC, a gente vai dar esse nome, essa nomenclatura. Eu vou deixar o composto 3 e o composto 4 para vocês praticarem, tá? E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o nome do composto 3 e do composto 4, bem certinho. Vamos fazer aqui esse outro exemplo aqui. Qual é a cadeia carbônica principal? Como eu não tenho nenhuma dupla ligação, nenhuma insaturação, então vai ser a maior sequência de carbono independente, tá? Fazendo essa sequência aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for para o lado eu vou ter 6, mas se for para baixo eu tenho 6 e 7. Então essa é a minha maior sequência de carbono. Coloquei aqui a minha maior sequência de carbono. 7 carbonos. Agora eu vou achar as minhas ramificações. Eu tenho aqui uma metil, eu tenho 2 metil, eu tenho 3 metil, tenho 4 metil e tenho 5 metil, tá? Então, ó, por onde é que eu vou começar a numerar? Do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ó, se eu tenho todas as ramificações metil, eu tenho que dizer todos os carbonos que eu tenho a ramificação metil. Eu tenho no carbono 2, eu tenho duas ramificações metil. Então, eu boto 2,2, tá? Vírgula. No carbono 3, eu também tenho uma, 3. No carbono 4 também tem uma, 4. E no carbono 5 eu também tenho uma, 5. Tá? Como eu tenho 5 ramificações, a gente vai colocar o quê? Pente, que é de 5. Penta. Metil. São 5 metil. Tá? E agora a gente vai, já colocou as ramificações para a cadeia carbônica principal. Quantos carbonos eu tenho? 7. Então, epite. Se eu só tenho ligação simples, e se eu tenho carbono e hidrogênio apenas, ano. Tá? Então, 2,2,3,4,5 pentimetil. Isso quer dizer que eu tenho no carbono 2, no carbono 2, no carbono 3, no carbono 4, no carbono 5. Cada um tem um metil, tá? Hept, 7 carbonos, ligação simples, e O, carbono e hidrogênio, tá? Então, tranquilo, pratiquem, tá? Porque a prática leva à perfeição. Então, coloquem as dúvidas no comentário se ainda tiver, tá? Em relação a esses outros compostos aqui, tá? Como seria, né, a questão da nomenclatura? Eu não vou escrever, mas a gente vai falar, tá? Essa aqui, qual é a maior sequência de carbono? Eu vou pegar aqui, ó, maior sequência de carbono. Maior sequência de carbono, tá aqui, tá? Peguei a maior sequência de carbono, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Se eu tenho 6 carbonos, a gente sabe que vai ser X e alguma coisa. Tem alguma ramificação? Tem. Essa ramificação aqui, CH3. Em qual carbono está essa ramificação? No carbono, ó. Lembra de começar pelo lado mais próximo da insaturação.
da dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 5 eu tenho metil. Então, como é que vai ficar o nome? 5. Acabei escrevendo. Metil. 5 metil, tá? Eu tenho quantos carbonos? 6, hex, tá? No carbono 2 eu tenho a dupla, hex 2, dupla em, hex 2N, tá? Para cadeias carbônicas fechadas, né? Como é que a gente vai fazer? Façam essa em casa e essas duas aqui embaixo, tá? Para a cadeia carbônica fechada, como é que a gente vai fazer? A gente vai ver a maior sequência de carbono, que vai ser a minha cadeia carbônica principal, e o que não tem na minha cadeia carbônica principal é ramificação. Então aqui esse exemplo, ó, a gente tem que na cadeia fechada tem uma maior sequência de carbono. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quantas ramificações? Eu tenho uma ramificação aqui metil e uma ramificação aqui metil, né? CH3. Lembra que quando eu tenho uma extremidade assim, é um carbono e um carbono, tá? Então, ó, numerando aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, né? Eu fiz desse jeito para dar um menor número, 4 e 5, tá? Então, ó, carbono 1,2, eu tenho um dimetil, lembra que são dois metis, dimetil, tá? Coloquei as ramificações, colocar a cadeia carbônica principal. Essa cadeia carbônica principal tem 5 carbonos, é uma cadeia fechada. Ciclo, pentano. Ciclopentano, tá? Ano porque só tem ligação simples e O porque só tem hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, tá? Só que nesse caso aqui, ó, essa cadeia fechada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Mas essa cadeia aberta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Então, essa cadeia fechada vai ser uma ramificação. Se a gente voltar lá, a gente sabe que essa ramificação aqui é a ramificação chamada fenil, tá? Então, se a ramificação é chamada fenil, então a gente vai colocar fenil aqui, fenil, traço. Quantos carbonos eu tenho? 6, fenil, hexano, tá? Hexano, tá? Então, tranquilo, quando eu tenho cadeia mista, a maior sequência de carbono, se for cadeia aberta ou cadeia fechada, vai ser a minha cadeia carbônica principal, tá? E o resto é ramificação. Tranquilo? Pratiquem esses 3 aqui em casa, tá? Não deixe de colocar as dúvidas nos comentários. E é isso, tá? Muito obrigado a todos, tá? Essas foram as referências. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com seus amigos. Não esqueça de praticar. Ativa o sininho para receber todas as notificações e um beijão. Valeu, seus arretados. Falou!